Olá, graça e paz, que Deus abençoe a sua vida. Começamos agora a nossa 8ª lição da nossa mentoria. A cada dia que eu gravo uma nova palavra, cada dia que eu gravo uma ministração da lição do dia, eu posso refletir o quanto nós temos muito para aprender. Aquele que se acha sábio e acha que sabe o suficiente, na verdade não sabe de nada. Porque a sabedoria ela é alcançada todos os dias. Quanto mais você acha que sabe, menos você sabe. Todos os dias nós aprendemos com Deus. Todos os dias nós aprendemos com a vida. Todos os dias nós reconhecemos a nossa fragilidade humana, o quanto somos falhos, imperfeitos e o quanto precisamos da ajuda de Deus. Alcançar sabedoria não é algo fácil, porque você precisa estar disposto a aprender com seus erros. E ninguém quer errar, não é mesmo? E muito menos admitir quando está errado. Mas o Senhor está nos ensinando todos os dias, através da mentoria Sabedoria do Lar. Deus está nos ensinando práticas de sabedoria. Aparentemente parece ser uma mentoria comum, parece ser um e-book comum, mas não é. Você consegue perceber que cada lição vem abordando temas e situações reais que nós vivemos? Situações no qual a gente tem errado muitas vezes, ou já erramos muitas vezes. O Senhor está nos ensinando, amadas. Eu me lembro que quando eu escrevi a mentoria Sabedoria do Lar, não foi numa época fácil da minha vida. Numa época onde eu estava no ápice da paz, da tranquilidade e da satisfação pessoal com o meu casamento e com os meus relacionamentos. Não. Quando eu escrevi a mentoria Sabedoria do Lar, eu estava no ápice da crise, onde eu estava vivendo muitos problemas e eu precisava cada dia aprender uma lição. E o Senhor me designou uma tarefa para cada dia. Filha, hoje você precisa aprender isso. E para colocar em prática a minha palavra, você vai fazer isso, isso e isso. E é isso que eu tenho compartilhado com vocês. Ensinamentos que vão amadurecer vocês espiritualmente, vão amadurecer o pensamento de vocês, a visão de vocês sobre os seus relacionamentos. E não é só com a família não, é com qualquer pessoa. Eu posso dizer que a mentoria Sabedoria do Lar me ensinou muita coisa, porque eu falei isso e repito novamente. Não foi uma mentoria escrita baseada na sabedoria humana, foi baseado no Espírito Santo. O Senhor me direcionou de uma forma muito profunda, de uma forma muito impactante. E a cada dia eu ia escrevendo cada lição de acordo com aquilo que o Senhor tinha para me ensinar. E não é algo que eu escrevi baseado na minha cabeça, naquilo que eu penso ser certo ou errado, não, porque eu estou nesse processo de aprendizado junto com você. Mas o Senhor fundamentou essa mentoria na palavra dele. Se você tem acompanhado a leitura do e-book, você vai ver várias referências bíblicas que embasam, que fundamentam cada lição. Então eu tenho certeza que nós temos ainda muito para aprender. A lição de hoje é esquecer o passado e seguir adiante. Eu já escutei muito essa frase que eu vou falar para você. Muitas pessoas já me falaram isso e hoje eu consigo entender o que ela realmente significa. Você já ouviu a seguinte frase que diz: "Ei, você não é museu para viver do passado." Quem vive de passado é museu, não é mesmo? Museu se alimenta do passado, porque o passado conta a história. Só que diferente de nós, o passado é importante para o museu, porque o passado conta fatos históricos, conta referências, conta genealogias, mas na minha e na sua vida, o passado só se aproveita para uma coisa: para nos lembrarmos de onde Deus nos tirou e para nos lembrarmos das lições que aprendemos.
com os nossos erros. Apenas isso. O passado não serve como bagagem para carregarmos todos os dias e levarmos adiante na nossa vida. Por quê? O passado traz um peso. Peso de culpa, peso de remorso, peso de arrependimentos e muitas vezes o peso de mágoas, né, e ressentimentos. Eu, por muitos anos da minha vida, eu carreguei o meu passado nas minhas costas. E isso desde muito nova, muito antes de eu me casar. Como eu contei aqui em alguns testemunhos, né, através do Orando a Palavra, eu fui uma criança que eu sofri muitos traumas. Alguns eu já revelei, outros ainda não é hora. Vai chegar o momento certo e a hora certa de eu contar alguns testemunhos sobre a minha história, que são impactantes, mas ainda o Senhor não me permitiu contar, talvez porque eu ainda não estivesse pronta. Mas eu fui uma criança que eu sofri muitos traumas, traumas psicológicos, traumas físicos. E durante muito tempo eu carreguei o fardo desses traumas nas minhas costas. E isso prejudicou muito o meu relacionamento com os meus pais. Eu me lembro que eu cheguei em uma época da minha adolescência que eu estava muito revoltada com a minha família. E tudo que eu queria era ir embora de casa. E como eu não tinha coragem de ir embora de casa, porque eu sabia que eu não tinha para onde ir, o inimigo colocava coisas na minha cabeça para eu tirar até a minha própria vida. Porque eu carregava mágoas, ressentimentos de palavras que eu ouvi dentro da minha casa, no meu convívio familiar, de cenas que eu presenciei, né, e agressões que eu sofri, que naquela época eram injustas, né, eu não entendia. E hoje, já depois de um tempo e crescimento espiritual, eu consigo compreender alguns erros dos meus pais, né, e eu já os perdoei. Isso já não me afeta mais, porque hoje eu os amo na sua totalidade e depois de ser adulto eu pude compreender que eles também não sabiam o que estavam fazendo. Eles também sofreram, foram filhos que passaram também pelos seus traumas e não estavam prontos para ser pais e acabaram cometendo, né, alguns erros, apesar que eu tive pais maravilhosos. Falhos, sim, imperfeitos, como qualquer pai e mãe, mas foram pais maravilhosos. Foram os melhores pais que eu poderia ter naquele momento e os melhores pais que eles podiam ser, baseado nas experiências que eles viveram. Mas eu não entendia, então eu carreguei muitos traumas na minha adolescência e levei isso para a minha vida. E eu não conseguia ter um bom relacionamento com a minha mãe, com meu pai, porque eu carregava dentro do meu coração muita mágoa. Levei isso até para o meu casamento. E no meu casamento eu passei por muitas adversidades, no qual também se tornaram mais bagagens de mágoas e ressentimentos e que eu trouxe ao longo do meu relacionamento com meu esposo, e isso dentro do meu convívio familiar. E bagagens ruins e negativas que só me trouxeram dor e sofrimento. E quando eu passei por um processo de libertação, através da mentoria Sabedoria do Lar, eu entendi que de uma vez por todas eu precisava deixar essas bagagens do passado. Mesmo conhecendo a palavra e sabendo que eu deveria perdoar, eu deveria liberar o perdão, na minha cabeça eu achava que já tinha perdoado essas questões do passado. Mas na verdade não, porque quando você sempre traz à tona aquilo que já passou, significa que você ainda não perdoou. Porque quando você perdoa, você lança no mar do esquecimento. Entenda, eu não estou dizendo que você esquece do que você passou, a gente nunca esquece. Toda vez que você vai olhar para aquela cicatriz que você tem, você vai se lembrar o que te machucou, não é mesmo? Eu tenho cicatrizes no meu corpo de infância, de cortes, de cirurgias que eu sofri, e quando eu olho eu me lembro o que eu passei. Mas essa cicatriz, ela não dói mais. Então quando eu olho para ela, eu lembro do que eu passei, mas ela não me causa mais dor. Da mesma forma, esse precisa ser o processo do perdão. Quando nós verdadeiramente perdoamos, nós não sentimos mais a dor daquilo que nos causou dano. E por não sentir mais a dor, a gente não fica se lembrando. Você se lembra toda hora daquilo que não te causa mais dor? Não.
Se está te lembrando, se você sempre se lembra, é porque ainda está doendo. E se ainda está doendo, é porque ainda você não perdoou. A lição de hoje, Deus está falando sobre perdão. Porque para esse processo de transformação acontecer na sua vida, na sua casa e no seu relacionamento com as pessoas que estão à sua volta, você precisa estar preparada e decidida a perdoar. Nós vamos falar mais sobre perdão em outra lição aqui da mentoria, mas eu quero reforçar desde já que perdão não é sentimento, nós precisamos entender isso. Perdão é uma decisão. Se eu esperar sentir o perdão, ele nunca vai vir. Porque eu passei por inúmeras mágoas na minha vida de pessoas que me fizeram muito mal e eu esperei anos para perdoá-los. Porque eu falava que eu nunca estava pronta. Não estou pronta, ainda não estou pronta. E esse tempo nunca chegava. Esse tempo só chegou quando eu decidi, eu tomei a decisão, porque eu entendi que eu precisava perdoar. Porque se eu não perdoasse, Deus também não me perdoaria os meus pecados. Então, perdoar é um ato de decisão e não um sentimento. Se você esperar um dia esse sentimento aparecer, ele nunca vai aparecer. Por isso nós precisamos estar dispostos a perdoar todos os dias, até porque é bíblico. O Senhor falou, através da sua palavra, que nós devemos perdoar quantas vezes for necessário. E quando Deus está falando sobre esquecer o passado, é que Deus está querendo te ensinar que para você viver um novo presente e um novo futuro, um futuro de alegria, de paz, de reconciliação, de transformação com a sua família, você precisa estar disposta a abrir mão do passado. No meu casamento mesmo, todas as vezes que nós, tanto eu quanto meu esposo, trouxemos do passado o que já havia passado, isso não trouxe nenhum tipo de crescimento, não acrescentou nada e nem ajudou a resolver nenhuma crise daquele momento. Pelo contrário, só piorou. Porque nós desenterramos defunto velho. Já ouviu esse ditado? Pare de desenterrar defunto velho. Ou seja, nós constantemente desenterramos histórias, palavras, situações, momentos, memórias que já aconteceram, que já passaram e que não vão acrescentar nada agora. Então, se você está fazendo a mentoria Sabedoria do Lar porque você tem um desejo no seu coração de aprender todos os dias, e é por isso que você está ouvindo dia após dia, cada palavra, cada ministração, é porque você está disposto a lutar pela sua família. Você está disposto a lutar pelos seus relacionamentos e tornar eles ainda melhor. E se você está disposto a isso, você precisa estar disposto ou disposta a abrir mão do passado. O passado, como foi falado no início desse vídeo, ele só serve para nos lembrar de onde Deus nos tirou e dos erros que nós cometemos e que não podemos cometer mais. Apenas isso. Não devemos ficar trazendo o passado à tona, porque ele só vai nos trazer mais dor e sofrimento. Lembra que no início da mentoria nós falamos que o nosso coração precisa estar aberto para esse processo de cura? Você precisa entender que o processo de cura, ele já está acontecendo em você. Ele já está acontecendo no seu lar, mesmo que você não consiga ver. Mas a palavra do Senhor fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A mentoria Sabedoria do Lar está te ensinando a verdade de muitas coisas que você talvez não tinha um entendimento. Ela está tirando algumas cegueiras espirituais suas, está tirando algumas escamas dos seus olhos e dos seus ouvidos. Você está começando a enxergar por uma perspectiva que você não tinha pensado. Ou seja, a verdade está te libertando. Até porque, como eu falei e repito novamente, a mentoria Sabedoria do Lar, é uma mentoria com base bíblica. Ela está fundamentada na palavra de Deus. Então, Deus está te libertando. Um processo de transformação, de cura já está acontecendo dentro de você. Só que você precisa estar disposto a abrir mão do passado. Então, a sua tarefa de hoje é lance no mar do esquecimento tudo que passou. As mágoas do seu marido, ressentimentos com seus familiares e comece agora de novo. Comece agora abrindo seu coração para um novo tempo. Para um tempo de reconciliação, de renovo e transformação. E você verá o agir poderoso de Deus na sua vida. Todas as vezes que eu tenho algum problema com meu esposo e a gente decide se perdoar, a gente está dando um passo de fé. Estamos decidindo abrir mão do passado e olhar para frente, olhar para o alvo, olhar para Jesus e olhar para os sonhos e projetos que nós queremos alcançar.
e lançamos o passado no mar do esquecimento. Essa é a lição para você hoje. Reflita nisso. Esqueça o passado, siga em frente e olhe para Jesus. Ore a respeito disso hoje e peça que o Senhor te ajude a seguir em frente e esquecer o que passou. Peça que Ele cure o seu coração se ainda há mágoas e ressentimentos. Medita nessa lição. Que Deus abençoe sua vida. Até amanhã.